Seja muito bem-vindo ao canal da Petax Trader. Aqui eu vou compartilhar com você como o mercado realmente funciona, como o dólar futuro é influenciado, manipulado e direcionado, tá? Para você perceber como o mercado não é aleatório e principalmente como que você pode parar de operar no escuro e começar a operar com método, lógica e contexto operacional. Se você faz day trade, swing trade ou se você está começando agora, esse é o vídeo mais importante aqui do canal. Por que que é o mais importante, Edson? Porque tudo que eu ensino, tudo que eu opero, tudo que os meus alunos aprendem, a base, tá? A parte inicial é daqui para você entender tudo que a gente faz. Então, antes de assistir qualquer outro vídeo meu, assiste esse vídeo aqui até o final, porque aqui você vai entender a base real dessa nossa metodologia da Petax Trader. Se você está chegando aqui agora, já deixa o teu like, curte aí, me segue nas outras redes sociais, se inscreve aqui também. E aqui eu já vou te dar um segredo, uma chave para você deixar anotado já para você na tua caminhada. A maioria das pessoas não deram certo no mercado financeiro porque elas aprenderam errado. Simples assim. Elas aprenderam o mercado financeiro de uma maneira errada, elas aprenderam um setup, elas aprenderam um conjunto de indicadores e acreditam que isso é o mercado financeiro. Então, se você ainda não deu certo no mercado financeiro, você pode anotar e verificar se não é isso que você faz. Você acredita que um conjunto de indicadores é o mercado financeiro e ele se move por conta disso. Não é assim. Então, quem sou eu? Meu nome é Edson Beraldo, eu tenho mais de 13 anos de mercado financeiro, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, tenho uma pós-graduação em gestão de TI e trabalhei aí no Brasil bastante tempo como gestor de TI, então fiz vários projetos na área de informática. Rodei o Brasil fazendo alguns frigoríficos, fazendo toda a parte de infraestrutura do frigorífico, tanto da parte lógica como da parte hardware e software. Então, fui gestor de TI num grupo no frigorífico bem forte de Goiás. Fui também professor da Universidade Unip em Goiás, cuidando aí dos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas e gestão em TI. Mas antes do mercado financeiro, não nasci, não fiz a minha vida desde o início do mercado financeiro. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos de idade e com 14 para 15 anos eu tive a possibilidade, a oportunidade de trabalhar como assistente de TI. E uma das empresas que nós atendíamos era uma corretora da Bolsa de Valores. Então ali foi o meu primeiro contato, foi ali que eu tive a primeira experiência, a primeira oportunidade de ver na tela os gráficos, de ver aquele pessoal bem arrumado, ver o pessoal falando de números que até então eu nem sabia que existia. Faz uma transferência, faz uma operação aqui de 5 milhões, de 15 milhões, de 10 milhões, e aquilo ali foi o primeiro contato que eu tive, falei, uau, isso aqui é sensacional. Então, meu primeiro contato foi lá atrás, lá quando eu tinha esses 15 anos de idade, o pessoal, muito gente boa que eu atendia, falou: Edson, junta um dinheirinho aí do teu trabalho, dos teus. Trabalha uns 3 meses, junta uma grana, a gente vai abrir uma conta para você, vamos colocar o dinheiro aqui para você ver esse patrimônio teu crescendo e você pegar gosto. Eu lembro que eu trabalhei, juntei na casa de R$ 900, coloquei esses R$ 900 para eles lá, e assim, época bombando de IPO, fizeram uma operação para mim e os R$ 900 se transformaram em R$ 3.000. Então ali foi o primeiro contato que eu tive com o mercado financeiro e falei, cara, isso aqui é sensacional, isso aqui é top demais. Não sabia eu que Deus já tinha preparado lá na frente, depois quando eu estava com 23 anos, que eu ia voltar, mas dessa vez de uma maneira totalmente diferente, uma maneira onde eu ia estudar, eu ia fazer minhas operações. Então minha história começa no mercado financeiro aí, quando eu era gestor de TI, estava gestor de TI de frigorífico num grupo frigorífico de Goiás. É, e ali eu tive a oportunidade de começar a receber salários e premiações já acima de 2 dígitos, o que era uma grana muito alta para mim, vim de família humilde. E eu pensei, cara, eu tenho que colocar esse dinheiro para trabalhar. Eu tenho que ser inteligente, tenho que colocar essa grana aqui para trabalhar. Como que eu posso fazer isso? Fui no Yahoo, fui no Google e coloquei lá, né? Renda pela internet. Como fazer renda pela internet. E aí caí na parte aí de casas de recomendação de ativos para você operar. Comecei a minha trajetória de volta, eu no mercado financeiro ali, caí operando ISP futuro, caí operando petróleo, caí operando juros, nem sabia o que eu estava fazendo, recomendação de compra, recomendação de venda.
eu clicava em comprar, clicava em vender, e aí aquela sorte de iniciante, um financeiro violento ali para mim, eu falei, cara, zerei a vida. Vou sair aqui de gestor de TI de frigorífico, vou fazer só isso aqui, porque se uma operação aqui em menos de uma hora eu conseguir fazer isso, achei aqui o segredo da vida, tá aqui, é só fazer isso aqui, repetir todo dia, fazer aqui 10 mil por dia, no mês aqui eu vou fazer 200 mil reais e tá feito a vida. Dedo engano, todo mundo sabe que não é assim, e aí eu comecei a me interessar e buscar conhecimento sobre a parte do mercado financeiro. Nessa trajetória, o frigorífico, como era um frigorífico de exportação, o que que acontecia? Nesse frigorífico, a gente vendia muito, 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 muito dele, dessa planta, era mercado externo. Ou seja, mercado externo você recebe pela variação da Petax. E o que me chamou a atenção era que o diretor financeiro, ele não saía para almoçar, ele não saía da mesa dele antes das 13 horas. Ele não saía. Podia fazer chuva, sol, ele não saía da frente da mesa dele. Por quê? Porque ele ficava esperando a taxa Petax. E aí, nessa de ficar esperando a taxa Petax, eu entendi ali que tinha alguma coisa de importante e fui perguntar para ele. Fui perguntar, falei, cara, por que que você não sai aí, né, da frente da tela antes das 13 horas? E ele me explicou, olha, essa taxa, a gente utilizava um sistema chamado SAP. Ele falava, essa taxa eu coloco aqui no sistema e todos os nossos conta a receber, que a gente tem aí de contrato de para receber para fora, eu tenho qual que vai ser a previsão se eu fizer o saque desse dinheiro no dia de hoje. Ou se é melhor eu esperar uma outra Petax. E ali eu falei, cara, esse troço é importante. E foi me explicando tudo e falou, ó, exemplo, a gente não consegue abrir o nosso sistema, nossa contabilidade, nada todo dia, quando inicia o dia pela manhã, quando vai começar o frigorífico 4 horas da manhã, para abrir toda a nossa parte do controle financeiro, contabilidade, eu tenho que informar essa taxa Petax. Se eu não colocar essa taxa Petax, o sistema não abre. Ele não carrega. Falei, caramba, então esse troço é muito importante. Ele é muito importante. É importante demais. Porque isso aqui eu consigo, em um dia, se uma taxa Petax, eu pego uma taxa Petax de 10 centavos mais cara, eu posso fazer um saque a mais, de vez de ser 100 mil euros, eu posso fazer 110 mil euros. Em vez de ser 100 mil dólares, é 110 mil dólares. E você convertendo isso para financeiro em real, mexe demais na balança, no caixa da empresa. Então ali eu percebi que essa tal da Petax era importante pra caraca. Entendi que era essencial para uma empresa que trabalha com importação e exportação. Ramo frigorífico, muito mais importante ainda. Então fui começar a aprender, fui começar a pesquisar, fui começar a entender, fui procurar no Banco Central, fui entender como que funcionava toda essa taxa Petax. Como eu fiz a pós-graduação, meu TCC da pós-graduação foi em Business Intelligence, eu fui entender como que eu poderia usufruir dessas informações que estavam no site ali do Banco Central, todas esse banco de dados mesmo, entender quais eram os padrões, fui procurar padrão em cima disso para perceber como a Petax influenciava no dólar. E aí, graças a Deus, eu consegui formatar, estudar e formatar essa nossa base do operacional. Então, dito isso, para você entender de onde saiu a Petax Trader lá atrás, de onde eu comecei a estudar, o que que eu estudo, o que que eu analiso, eu vou te falar agora um pouquinho aqui de como funciona a Petax. Vou fazer um resumo para você e depois eu vou te mostrar isso aqui na tela. Maravilha? A Petax é uma taxa. Essa taxa, você tem ali a circular 3506 do ano 23/9/2010. Você tem a circular 3537 de 25/5/11, onde você consegue entender qual é o mecanismo que o Banco Central faz para ter essas taxas, certo? Então, os dealers trabalham para fazer essa taxa, os dealers têm um ranqueamento dentro do Banco Central. Política monetária cambial pede. Maravilha? Tô te falando de maneira bem resumida, bem simples aqui, para você conseguir seguir comigo aqui e entender lá no final o porquê que você vai olhar para o gráfico e vai falar: caramba, a Petax manda no dólar. Beleza? Então, quem é o maior trader de dólar no Brasil? Quem é que tem a maior quantidade financeira de dólar no Brasil? Se você for estudar, você vai cair, vai ser o Banco Central. Então, o próprio Banco Central, ele tem interesse nessa formação de Petax. Eu posso te provar isso por número, posso te provar na tela.
mas não é o assunto aqui. Eu só estou te falando como funciona para a tua cabeça já abrir. Então, o que que você vai começar a perceber aqui agora? Opa, então tem um negócio que manda do dólar, esse negócio se chama Petax, e isso aqui, que é Petax, ela não está dentro de um indicador, tá? Ela não está dentro do indicador, ela não está dentro do Profit, ela está dentro do site do Banco Central. Ela não está dentro de uma plataforma. Ela está dentro do site do Banco Central. Beleza? Maravilha, Edson. Como que funciona então? Então você tem ali quatro janelas, certo? A janela das 10 horas, a janela das 11, das 12 e das 13. Então qual é a janela? Das 10 às 10h10, das 11 às 11h10, das 12 às 12h10, das 13 às 13h10. Dentro desse período de 10 minutos, o Banco Central faz uma chamada onde ele pede as taxas, tá? Compra e venda. E na hora que ele abre essa chamada, tá? Que ele faz essa ligação, você consegue configurar isso para ver o exato hora, minuto e segundo que o Banco Central faz essa chamada. Os dealers trabalham durante 2 minutos. Nesses 2 minutos, eles vão formar essa taxa da Petax, vão devolver esse valor para o Banco Central e o Banco Central vai passar qual é a média dessa negociação e vai te dar na tela qual que é o valor aí da Petax, beleza? Dito isso, você sabe então que das 10 às 10h10, nesse intervalo de 10 minutos, o Banco Central pode chamar. Esse é o intervalo da janela e você vai repetir para cada uma das janelas. Quando essa taxa é formada e você tem esse número, tá? Esse número você tem que entender por fora, tá? Não pensa por dentro. Quando você está dentro de uma empresa, quando você tem importação e exportação, entenda que essa taxa, esse número, você já sabe que ela vai mexer diretamente na balança comercial do Brasil, ela vai mexer diretamente com empresas que fazem importação e empresas que fazem exportação. Então esquece essa parte aqui do mercado financeiro, da tela, o mercado subindo e caindo, e pensa no cara que tem um caixa. O cara que tem um caixa e hoje ele tem aqui para uma decisão que ele tem para fazer se ele saca agora 100 milhões de dólares na taxa Petax de agora, ou se ele deixa essa taxa, ele não faz esse saque, ele não dá para uma FDIC, ele não pega esse dinheiro hoje e ele espera para pegar com uma taxa que ele acredita que pode ser maior. Pensa isso, pensa fora da caixa, porque quando você entender que é esse volume, é esse dinheiro que a Petax está trabalhando, você vai entender na prática, né? Você está vendo aqui a teoria, e na hora que você for para a prática, você vai entender como que essa movimentação sai a Petax e o dólar dispara. Maravilha? Então você sabe agora que tem quatro janelas, essas janelas vão formar essa nossa prévia da Petax, tá? Essas cotações aí, boletins. E aí, com essa informação da Petax, os dealers ajustaram o preço e vão trabalhar o dólar em direção à movimentação que eles já marcaram, que eles já colocaram a prévia da Petax para trabalhar. Beleza? Então, esse aqui, essa parte, tá, é o nosso core do nosso operacional, do nosso estudo, do que eu passo para os alunos, do que a gente estuda todo santo dia para fazer as nossas operações. Maravilha, Edson. E aí, como que você utiliza isso na prática? Como que eu utilizo? Eu pego essas informações que eu tenho do Banco Central, eu monto um banco de dados e eu procuro padrão em cima disso, certo? Com esses padrões, eu consigo ter percentual, e com esse percentual eu sei como o mercado se comporta em determinada maneira, na maneira A, na maneira B, na maneira C, e eu consigo entender quais são as possibilidades que eu tenho com base em percentual estatístico. Então, o operacional da Petax Trader, essa modelagem que a gente tem, esse banco de dados de mais de 10 anos de informação, não é algo no achismo, não é algo que eu estou achando, não é algo que eu tiro da cabeça, é algo que eu estou baseado nos números, nas estatísticas. Por isso que eu tenho essa tranquilidade, essa leveza para operar, porque eu não dependo de uma maneira aleatória do mercado. Eu entendo qual é o padrão comportamental dele, com base nesse padrão comportamental, eu tenho a estatística de como que ele deve trabalhar, certo? Então, dito isso, o que que eu posso te falar? Você tem a cada taxa Petax, a cada prévia que sai, você tem uma correção da taxa para esse volume ponderado que os caras já deixaram para você, o rastro que eles já deixaram para você na tela. E com essa informação, é como se o mercado criasse para você vou fazer uma analogia, é como se ele criasse para você uma pista. Ele criasse para você uma pista, e nessa pista ele tem qual que é o risco central, e ele tem ali
o lado da banda de baixo e da banda de cima. Então pensa um carro de Fórmula 1. O carro de Fórmula 1 ele tem a pista para andar e ele tem as zebras, certo? Que ele vai fazendo e vai contornando. Vou fazer essa analogia que daí pode ficar aqui de uma maneira mais simples para você entender. Quando você tem essa taxa, você consegue entender qual é a linha que eles estão falando para aquele movimento. E você tem onde o mercado está sobrecomprado e onde o mercado está sobrevendido de acordo com esse movimento que eles já deixaram. Então, o que que a gente consegue perceber? A cada taxa, a cada hora, a gente tem a informação de onde está o volume, onde está esse preço que eles colocaram, onde está o dinheiro que eles colocaram, e com esse dinheiro eu vou ter uma simetria ou uma assimetria, tá? Tô falando em analogia para você entender. Assimetria, eu tô vendo que o mercado está fora, simetria, eu tô vendo que o mercado está dentro. Com base em cada um desses, simetria, assimetria, da Petax, dos horários, das janelas, do percentual estatístico, eu vou conseguir fazer as minhas operações. Então, isso aqui é o mínimo que você tem que entender, é a base que você tem que entender para você poder operar o dólar futuro. Se você não entende dessa base, se você não entende desse mínimo de conhecimento, o que que você vai fazer? Você vai colocar na tua tela várias informações, você vai colocar na tua tela vários indicadores, você vai colocar na tua tela é, muita informação, esperando que essas informações aqui te deem o direcional do dólar, se ele vai subir ou se ele vai cair. Quando essas informações elas só refletem o que a Petax traz para você. Então, se você aprender a ler, se você aprender a ler a Petax, se você aprender a ver qual que é a movimentação que a Petax faz, como que ela se movimenta, como que sobe, como que cai, por que que tá cara, por que que tá barata, se você aprender a ver isso, você vai perceber que a tua leitura ela começa a ser no exato momento onde inicia a janela da Petax, faz a movimentação da janela da Petax e o mercado dispara. E você não fica esperando os indicadores te darem algum sinal. Por quê? Porque o indicador ele vai sair a informação depois do que a Petax já te deu. Maravilha? O que que a gente já viu aqui até agora, então? Por que que o mercado movimenta por conta da Petax? Por que que a Petax faz volume? Por que que a Petax faz o dólar movimentar e não o inverso, tá? Não é lá você espera o dólar futuro mexer, o dólar futuro trabalhar para você ter a movimentação aqui dentro da Petax. É o inverso, tá bom? Você vai perceber aí, com esse mínimo de informação aqui, você vai perceber já que é o inverso, mas eu te falar, só falar por falar, não vai te provar nada. O que que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar e vou mostrar aqui. Eu vou lá para o escritório e eu vou mostrar para você aqui na tela. Vou te dar as informações na tela. Vou mostrar para você com o gráfico rolando como que a gente consegue fazer essa leitura, como que a gente consegue ter essa interpretação do movimento da Petax dentro, tá? Dentro do dólar futuro. Beleza? Vou para o escritório, vou ligar o computador aqui e aí a gente faz essa parte aqui de eu te mostrar na tela para eu te ajudar. Fechou? Vamos lá. Então, o que que você precisa perceber? Quando você olha para a tela, tá? Isso aqui é uma tela limpa, tá? Com o nosso indicador aqui de regra de coloração para compra e para venda. Quando você olha para a tela e você vê uma tela assim, aparentemente os movimentos não fazem muito sentido. Você não tem um porquê da movimentação, você não entende por que que sobe, por que que cai. Exemplo, pô, qual que é o motivo de um mercado que abre hoje na ponta comprada, sobe aí ontem, perdão, o mercado sobe na ponta comprada aqui 26 pontos, de repente ele cai para baixo de novo 20 pontos e sobe de volta e vai dormir no mesmo lugar, o fechamento no mesmo lugar da abertura. Quando você não entende a movimentação que os dealers fazem, para você, você pode olhar para isso aqui e pode olhar assim, cara, o mercado faz sentido, irmão. O mercado é um negócio que sobe, que cai, sobe para pegar meu stop, cai para pegar meu stop, eu não consigo entender, não faz sentido nenhum, isso é coisa para louco e não dá. Essa é a percepção de quem não tem segurança, de quem não entende o porquê o movimento acontece. Agora, presta atenção como que vai mudar quando eu vou colocar na tela apenas um dos nossos indicadores, que ele faz o quê? Ele desenha as prévias da Petax. Ele pega todas as prévias da Petax que tem no Banco Central e ele desenha para nós aqui. Olha a diferença que faz quando você tem na tela o motivo do dólar subir ou o motivo do dólar cair. É quem fala dólar pode cair e quem fala dólar pode subir. Olha a diferença que faz quando você tem na tela e você entende
que o dólar movimenta por conta das prévias da Petax. É a prévia da Petax que dá a benção e fala, pode cair. É a prévia da Petax que dá a benção e fala, pode subir. É a prévia da Petax que dá a benção e fala assim, ó, vamos ficar trabalhando o volume aqui. Vou mostrar aqui, vou desenhar para você perceber os movimentos que o mercado dá através das prévias, certo? Então vamos colocar a ferramenta aqui de desenhar e vou colocar para você aqui na tela e vou explicar para você. Movimento sai a prévia, a primeira prévia, tá aqui, movimento 10 horas da manhã. Mercado sai a prévia, estoura para cima. Boletinha tranquilo aqui para você fazer na ponta comprada. Milimétrica. Não tem como você falar que você não entende, que você não estudou, que você não sabe. É, cara, se você já estudou, colocou média móvel, você já colocou, sabe Deus o indicador que você já usou. Qual que é o operacional? Não é encosta lá no trem e você espera dar um gatilho? Tá aqui, ó. Você vai colocar a prévia da Petax na tela e você vai começar a estudar isso. Olha a movimentação. Encostou na prévia de volta. Pam. Vai falar que você não fazia aqui uma boleta aqui, que você não tinha como pegar esse trade? Ah, Edson, eu tava com viés de venda nesse dia. Então eu vou esperar perder a prévia da Petax. Beleza, perdeu a prévia da Petax. Renovou o movimento para baixo. Ó, tá aqui, ó. Bonitinho, ó. Você esperou o movimento porque você queria venda. O mercado deu exaustão, deu exaustão, deu exaustão, perdeu, vendeu. Aí a movimentação na venda. Você queria a venda, deu a venda. Como que você vai operar um ativo se você não entende o que faz esse ativo movimentar? Não tem como, você vai tomar na cabeça, porque você vai trabalhar no teu achismo. Você não vai trabalhar no dinheiro de quem manda na parada. Perdeu a prévia, o mercado faz movimento para baixo. Solta a segunda prévia, faz um acúmulo, gasta um pouco de dinheiro aqui para dar a benção. Pode ir, pode fazer o movimento para baixo. Cai o movimento do dólar. Então, olha a janela, olha a movimentação. Prévia da Petax, sai a prévia, o mercado deixa andar, tá? Ele permite andar aqui 12 pontos. O mercado volta na prévia, permite andar para cima de volta aí na casa de 8 pontos. O mercado perdeu a prévia, permite andar, ele deixa o movimento andar na casa aqui de 10 pontos. Perde a prévia, o mercado deixa andar, a prévia permite. Os donos da bola, eles falam, pode ir, 20 pontos. Então, esse é um dia só, Edson. Você está falando aí num dia, põe em outro, vamos testar outro. Tá aqui outro dia. Você vai ver, movimentação, sai a prévia, prévia da Petax aqui, sai a segunda prévia, o mercado anda, o mercado tá ficando com a prévia na compra ou na venda? Ah, tá ficando na venda. Pô, Edson, estou em dúvida. Espera sair duas prévias, irmão. Espera 11 horas da manhã. Ficou com as duas na venda aqui, bonitinho? Ficou. O mercado tá mostrando para você que é para baixo. 20 pontos. Opa, consigo pegar num dia uma boleta de 40 pontos. Qual é o operacional que vai te dar isso aqui? Nenhum. Por que que nenhum vai te dar, Edson? Porque normalmente os outros operacionais, eles esperam a boleta dar o sinal e voltar a fazer o pullback. A prévia da Petax você pega no nascimento. Por quê? Porque você sabe a hora que sai a prévia da Petax. Você consegue olhar, quando você aprende a ler no site do Banco Central, você tem essa informação disponível para você saber, pô, chamou a prévia agora, tem 2 minutos para negociar a prévia. Você já sabe que daqui 2 minutos a prévia vai sair e o mercado vai andar. Então, quando você tem as informações, quando você sabe o que faz o ativo movimentar, até mesmo se você é do tape reading, você vai olhar na tela, o que que você vai ver? Opa, começaram a comprar, começaram a vender. Se você aprender a ler isso aqui, você vai perceber que para o dólar, na minha humilde opinião, na minha humilde visão, para o dólar não tem nada melhor. Não tem. Porque o movimento do dólar está dentro da Petax, tá? Vamos voltar outro dia? Vamos colocar outro dia? Vamos colocar outro dia. Tá aqui, ó. Vou colocar para você na tela, ó. Outro dia aqui. Tá aqui a movimentação. Prévia na região de mínima, o mercado vai para cima na faixa aí de 19 pontos. Sai a segunda prévia, o mercado faz movimento de 22 pontos, 25 pontos. Por que que eu digo que é difícil os outros operacionais? Se você colocar aqui, eu não estou falando nada contra, tá, pessoal? Cada um vai ter uma maneira de fazer dinheiro e tá tudo bem. Se você opera outros ativos, tá fazendo grana, beleza. Se você tá apanhando no dólar e você tenta, por exemplo, operacional de média móvel, por que que no dólar é muito complicado o operacional de média móvel? Porque normalmente o operacional de prévia da Petax vai estar contrário ao que a média móvel está falando. Exemplo, a média móvel vai estar passando por aqui falando para você assim, ó, aqui é venda, entendeu? E aqui a prévia da Petax está falando que é compra. Então, normalmente, quem opera por média móvel e tem operacional assim, na hora que chega aqui com prévia de Petax, é o que a maioria dos meus alunos falam. Fala, velho, eu fazia totalmente o contrário do que o dólar tá mandando para fazer.
Por falta desse conhecimento, por falta desse entendimento. A prévia da Petax, a Petax manda no dólar. E aí, quando você pega confiança nisso aqui, que você fica bom, que você entende o estudo, etc., você começa a subir o nível, entender quais indicadores você precisa ter na tela. Tem indicador que você precisa ter na tela, tem indicador que você não precisa. Quando você sobe o nível, você aprende a fazer uns cálculos de alguns números que apresentam para você a informação e te diz a probabilidade do dia ser na compra ou ser na venda, tá? Você tem como fazer esses cálculos, você não depende de mim para fazer, tá bom? Uma vez que você aprender, você não depende de ninguém mais. E aí, o ápice, tá? O top, que é quando você fala, Edson, agora eu tô craque, agora eu tô top. É o quê? É quando você aprende a operar dessa maneira aqui, ó. A hora que você chega nesse nível aqui, que é esse cara que eu vou colocar na tela agora, tá? A hora que você chega nesse nível aqui, aí, amigo, aí ninguém te segura mais. Por quê, Edson? Porque isso aqui é o nosso core do nosso operacional. Aqui ele tá. Eu uso tudo que a Nelogica tem de informação, tá? Eu uso aqui a parte das informações do Profit Ultra. A gente usa toda essa parte de estatística que eu tenho, esse banco de dados de mais de 10 anos, com informações tanto do dólar quanto de todas as prévias da Petax. Isso aqui é o ápice de toda essa nossa tecnologia e inteligência que a gente tem aí ao longo desses anos. O que que é esse cara que está na tela aqui, Edson? Esse cara é o seguinte: ele computa, tá? Tudo que tem no dólar, e ele mostra para mim um cenário. Se esse cenário está na ponta comprada, na ponta vendida, e ele calcula a volatilidade, calcula o que, que tem dentro de prévia de Petax, volatilidade, percentual, estatística, e ele me dá na tela a probabilidade do dia ser na compra, ser na venda. Se ele é na compra, quais são os pontos, melhores pontos para comprar? Se está na venda, quais são os melhores pontos para vender? Vou mostrar para vocês aqui as possibilidades. Essas linhas aqui, ó, que o mercado apresenta, são quando o mercado está na ponta comprada, vai mostrar verde. Aqui é a maior risco para comprar, mas é o maior retorno. Aqui é o trade mais, digamos assim, entre as três opções que ele dá para nós aqui, os cálculos, ele vai mostrar uma segunda possibilidade de trade na ponta comprada, é um risco médio, e aqui é o que tem menos risco, mas é o que tem o menos ganho também, tá? Que é o terceiro sinal aqui. E aqui em cima é o alvo, tá? É a projeção aqui que ele dá para nós de um risco-retorno aqui muito bom. Beleza? O que que o mercado faz na abertura? Ele dá a possibilidade de compra aqui e ele me dá um alvo lá em cima, ó. Presta atenção, ó. Possibilidade de compra aqui, abertura, ele me dá o alvo lá em cima. Quantos pontos aqui essa boleta, Edson? 20 pontos. Qual que era o stop? Na casa de 4 pontos. 5 para um. Beleza? Maravilha. Não peguei esse trade, estava dormindo. Peguei o segundo trade, stop, na casa de 5 pontos. Gain, na casa de 16 para 17 pontos. 3 para um, 4 para um, você colocou um stop na casa de 4 aqui. Maravilha. Volta e me dá o pullback aqui. Peguei na compra um, Edson. Não pagou o stop, veio pagar o alvo lá em cima de gain. Demorou? Demorou, mas pagou. 12 pontos. Depois, possibilidade na ponta comprada. Deu a compra, não foi buscar stop, pagou o alvo lá em cima, 12 pontos e meio. A venda 3. A venda é a mesma coisa do que a compra, perdão, não expliquei. A venda ele vai mostrar alerta vermelho para nós, vai pintar vermelho e vai mostrar aqui venda um, venda 2, venda 3, tá? As possibilidades de venda e os alvos, tá? O possível alvo aqui maior, buscando esse gerenciamento de risco, beleza? Então, isso aqui é o ápice do nosso operacional, que é o quê? O mercado já está com tudo embutido dentro dos nossos indicadores, ele já te dá as possibilidades de compra, já te dá as possibilidades de venda, e se você não teimar, se você operar o que o mercado está falando, tá? Que é o foco do nosso operacional aqui, cara, é, eu entendo aí para quem está, né, tomando na cabeça, mas assim, ó, fica bem difícil de você não conseguir fazer o teu dia, de você não conseguir fazer as suas operações e buscar aqui o teu objetivo, ó. Ó, vou dar um zoom aqui, ó. Beleza? Ó. O mercado nasce na ponta comprada, veio e deu a boleta aqui para nós na compra, tá? Pagou o alvo lá em cima, 21 pontos. Demorou, mas pagou. Beleza? Depois, eu perdi aquela boleta, Edson. O mercado deu outra boleta aqui na ponta comprada. O alvo permaneceu o mesmo. Pagou aqui, pegou menos pontos, pegou 12 pontos e meio. Para muita gente já é meta, né? Maravilha. Depois, ele deu aqui compra um, compra 2, compra 3. Aqui não pegou o stop, praticamente um 0 a 0. O mercado inverteu. Inverteu para venda, Edson. O que que ele dá os pontos de venda? Ponto de venda um, alvo lá embaixo. Beleza? 13 pontos.
Ponto de venda 2, alvo lá embaixo, 17 pontos. Não pegou o ponto de venda 3, então não dá para falar. Beleza? O que que você precisa entender, cara? Que a Petax manda no dólar e que a partir do momento que você entender como que funciona ela, vou colocar o indicador de volta de Petax, ó. A partir do momento que você entender como que funciona a prévia da Petax, você para de lutar com o mercado, você para de ficar querendo lutar do lado errado, do lado menos provável, do lado onde os caras não estão colocando dinheiro, e você passa a operar do lado mais com a maior probabilidade de você pegar o movimento. No mercado financeiro, você não precisa acertar 100% dos trades. No mercado financeiro, você não tem que estar certo todo o tempo. No mercado financeiro, você não tem que ter o percentual de acerto de 1 milhão% de acerto e zero de perda. O que você precisa é saber qual que é o lado. Tá na compra ou tá na venda? Pô, se tá na compra, eu vou na compra. Se tá na venda, eu vou na venda. Ah, tá na compra, mas eu acho que está caro. Tá na compra, você acha que tá caro, mas ainda não deu o movimento de venda, você não faz nada. Tá na venda, mas eu acho que tá barato. Não quero vender aí. Então você não faz nada. Você espera dar o movimento, você espera apresentar o movimento na ponta comprada e você faz a tua boleta. O dólar, pessoal, ele é muito técnico. As prévias da Petax entregam o jogo, tá? Tá aí na tela para vocês, pra você ver. O operacional nosso não é com base na minha cabeça, nada. A gente tem estatística de tudo isso aqui que a gente fala, tá? Para poder mostrar e falar para vocês aqui se é um mercado comprador, se é um mercado vendedor. Isso aqui é a primeira parte do operacional, é a mais básica. Eu tô falando aqui só de Petax na tela, tá? Mas com isso aqui, você já sai da fase aí do sofredor e vem para a fase aí do começa a ficar feliz. Começa a ficar faceiro. Olha os alvos. Olha os alvos sendo pagos aqui. Olha o mercado fazendo a volta dentro do cálculo de Petax. Olha o mercado dando as vendas dentro do cálculo de Petax. Olha onde que ele volta a fazer a movimentação, ó. Dentro do cálculo. Ele vai e paga os alvos. Veja como que sai a prévia e ele já marca para nós aonde que são as regiões que o mercado vai brigar. Saiu a prévia aqui em cima, ele já me marcou lá embaixo, ó. Esse era o alvo. Na hora que saiu a prévia, ele já marcou o alvo aqui embaixo, ó. 25 pontos, tá? Volta, faz pullback. Olha onde que ele marca o alvo. Olha o mercado indo buscar. Busca, dá uma volta. Vem fazer o pullback para você poder fazer uma outra entrada. Então, qual que é o meu objetivo aqui, tá? Para mostrar para vocês aqui. Mostrar que tem como você operar o dólar de uma maneira técnica, tem como você operar o dólar a favor do que os caras estão fazendo. Quem são os caras? São os dealers, tá? Quem manda no mercado. Tem como você aprender sobre isso aqui e você parar de ficar aí nessa de achar que o mercado é aleatório, que o mercado sobe na loucura ou cai na loucura. Tem como você aprender a estrutura. Isso aqui é uma estrutura que eu estou te mostrando apenas do dia. Tem como você estudar e aprender como que eles fazem toda a movimentação dentro de um contrato, como que eles fazem o DR1, como que trabalha o DR1, como que eles fazem movimentação estando no contrato atual e joga a movimentação nos juros. Tem como você calcular isso, tem como você calcular a movimentação que está sendo do contrato atual para dois, três, quatro contratos para frente, tá? Todas essas informações, tudo isso aqui, ainda tem a parte de cálculo de manipulação que mostra, enfim, tem o cálculo de manipulação que eu nem estou falando aqui para vocês, que é onde o mercado já quer ir trabalhar o preço e eles mostram para nós o movimento antes mesmo do movimento acontecer. Tudo isso aqui, pessoal, tudo isso aqui. Se você quer operar o dólar, se você quer vir operar o dólar, o que que você tem que entender? Quem manda no preço são os dealers. Quem faz o mercado movimentar são os dealers. A prévia da Petax manda no dólar. A partir do momento que você entende como é feita a manipulação no mercado, você não é mais manipulado. Você pega o jeito que os caras fazem o movimento e você vai junto do movimento. Ou se você está na boleta, você sai fora da boleta. E quando você aprende tudo isso por trás do mercado que não está na tela, tudo isso aqui que não está na tela, você não está vendo isso aqui na tela, você entende fora do mercado o que está acontecendo. E aí, quando você vem ver na tela, isso aqui vai fazer sentido. A hora que você pega toda essa informação, você pega a confiança nisso, pega a leitura, pega a cancha, estuda, faz as suas estatísticas, aprende como que o jogo é jogado. Aí já era. Aí você subiu o nível, aí você começa a pegar confiança, e aí é aquela questão de você ter, dar tempo ao tempo, vai subindo a escadinha, vai aprendendo gerenciamento de risco, subindo o lote devagar, e toda aquela parte que era difícil passa a ser algo mais previsível com estatística, com probabilidade, e você sai desse lado perdedor do mercado e vem para o lado vencedor do mercado. Beleza? O que que você precisa anotar então? A Petax manda no dólar, tá? Uma vez que você aprender a ver a manipulação, você não é mais manipulado.
tá? Você não deu certo no mercado financeiro ainda, porque você aprendeu errado, beleza? Você te ensinaram errado, não foi por maldade, normalmente não sabiam o porquê do movimento, confundem, jogam um operacional, jogam um setup, testa esse setup num ativo e tenta jogar para tudo que é lado, tá? Não tem estatística, não tem um banco de dados, e aí você tá sofrendo à toa aí, achando que o problema é com você, quando na verdade você só aprendeu errado a brincadeira, você nem sabe por que que sobe, nem sabe por que que cai. Beleza? Eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado. Qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar mensagem. Estou aqui à disposição. Esse ano agora eu quero ajudar a maior quantidade de pessoas possíveis no mercado financeiro. Se você é uma delas, não hesite em me contatar, não hesite em mandar mensagem aí para a gente poder bater um papo, falar sobre como funciona aqui esse ativo, pra você vem poder participar da nossa sala ao vivo, fazer algumas leituras juntamente com a gente. Aqui não tem como eu falar para você do cálculo de Petax antes de sair a prévia, nada, tá com a tela parada, tá com a tela, daí ler e falar para você que com o gráfico parado não é legal. Prefiro que você participe da nossa sala e veja a gente fazendo isso ao vivo e fazer com que você tenha aí o tão sonhado, realizar o tão sonhado sonho de fazer do mercado financeiro mais uma fonte de renda aí na sua vida e você conseguir deslanchar nisso aqui. Beleza? Tamo junto. Qualquer dúvida que tiver, pode me mandar mensagem. Estou aqui para ajudar vocês. Um abração, fiquem com Deus.